questões que eu acho que são mais importantes associadas às funções matemáticas, alguns conceitos importantes que estão por trás dessas questões, e depois eu vou focar, então, em alguns das questões que foram diagnosticadas. Nós diagnosticamos um problema no exercício, que eu acho que é o 102.05, que a gente mexe com sequências. Eu vou mostrar para vocês por que esse problema aconteceu, e vai ser bom porque a gente vai poder investigar, mostrar para vocês como a gente investiga essas questões que não estão batendo quando a gente está lá e sabe que fez o exercício direitinho, os testes que estão sendo feitos lá para garantir que vocês fizeram a coisa certa está correto, mas tem algumas nuances, e eu vou mostrar para vocês por que o exercício do notar não estava dando correto para algo que vocês faziam que estava teoricamente correto, tá? Então eu queria falar sobre isso também. Mas eu vou mostrar aqui, primeiro, passar rapidamente pelo que seria a apresentação dessa aula de matemática. Só um minutinho. Antes de começar, eu vou falar sobre uma outra coisa que está lá no nosso tutorial. No nosso tutorial, a gente apresenta para vocês um vocabulário de referência. Tá? Então, lá em algum momento no tutorial tem um quadro que está falando de um vocabulário de referência. Isso se chama cards. Os cards, cards de referência, né? Os cartões de referência. Eles numa época, foram uma mania. Toda a linguagem computacional tinha esses cards de referência. E para o meu aprendizado, o card de referência foi bem importante, acho que para muitos dos alunos que passaram por esse curso. Num curso presencial, a gente distribuía esse card no primeiro dia para todo mundo. Então, o que é esse card? É um vocabulário básico para você poder transitar no R. Então, assim, uma coisa que acontece com muita frequência é que se você quer fazer uma análise muito complexa no R, você vai buscar no Google e rapidamente você vai achar um tutorial ou algum código que alguém disponibilizou para você fazer essa análise complicada. Mas às vezes a gente quer fazer coisas muito básicas, como por exemplo tirar uma raiz quadrada. Que legal, Mari, você conseguiu instalar então o RStudio. Muito bom. Mas às vezes você quer coisas muito básicas, você quer fazer uma operação algébrica, uma operação de álgebra linear, e você fala, não é possível que o R não tenha essa operação já desenvolvida nele, né? E porque são coisas muito básicas. E essas coisas básicas, às vezes, é mais complicado para a gente achar, impressionantemente. Então, com esse card, que são 4 folhas frente e verso, 2 folhas frente e verso, né? Então são 4 faces, você tem um conjunto de vocabulário que eu garanto para você que se você quiser fazer qualquer coisa básica que a gente faz no nosso dia a dia, na pesquisa científica, quase tudo está contemplado nesse vocabulário básico. Então, principalmente essas coisas de manipulação e tudo mais, e funções matemáticas, mas mesmo coisas mais avançadas, como a gente vai ver, né, controles de fluxo que a gente tem em programação, eles também estão contemplados ali. Então, imagina que você tem lá um vocabulário de mais ou menos umas, não sei, essa página tem umas 30, talvez menos, funções. Você tem um vocabulário, sei lá, com 100 palavras, e com esse vocabulário com 100 palavras você consegue ter uma fluência boa na linguagem. Então, essa é a vantagem dos cards. Eu tenho aqui um card, eu tinha um card sempre aqui do meu lado, com esses vocabulários, do lado do meu computador. Esse card ele foi tão usado que ele quase dissolveu. Tinha tanta anotação nesse card que ele já não cabia mais nada. Então eu aconselho vocês a ter esse card nesses primeiros momentos do aprendizado da linguagem, ajuda bastante.
E então, esse card tem uma coisa legal, ele está separado por tópicos, né? Matemática, processamento, matrizes, strings de informação, tem até uma coisa que é datas e tempos, né? Então, para você manipular datas e tempos no R e tudo mais. Plotando, então, estão os tópicos básicos. Legal. Então, aconselho vocês a fazer isso. Deixa eu só voltar aqui. Um minuto para eu achar onde está. Está aqui. Pois bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tela cheia, tá bom. Eu só vou usar isso aqui como uma referência, tá? Para a gente poder... Então, uma das coisas que é importante para a gente é entender essa estrutura básica de vetores. Então, eu foquei um pouquinho nisso no começo da manhã, na nossa encontro síncrono, mas eu queria retornar aqui para vocês, para mostrar para vocês as questões básicas associadas à construção e operação desses vetores. A gente vai falar um pouco mais, como eu falei para vocês, de indexação de vetores e outros objetos na próxima aula. Mas é importante, e essa lógica de indexação e manipulação desses vetores não é tão simples, e é importante que vocês entendam o que a gente fez aqui. Então, assim, a criação de sequências, ela está baseada nessa função básica, que é a função de combinar, concatenar o Czinho, mas também com outras funções, como, por exemplo, o sec. Tá? Então, o sec também a gente usou ali no tutorial, mas existe um atalho para a gente usar para fazer sequências com intervalos de 1. Então, o 2 pontos, ele funciona não para fazer sequência de números inteiros, mas para fazer sequências em que o intervalo entre as observações é de 1. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu peguei o número π e pedi para ele fazer uma sequência de π até 6. Ele fez a sequência partindo do π e pulando uma unidade a cada posição dessa sequência que ele fez, tá bom? E para lá no 6, ou seja, ele chegou em 5,14 e não foi para o 6 porque ele não vai além do 6. Então ele faz o que é possível nessa sequência com intervalos de 1, tá bom? A sequência inversa, a gente viu que algumas pessoas estão usando no código -1, né, para colocar na sequência. Sequência inversa às vezes não precisa. Se você colocar uma sequência como essa, com um número que é maior iniciando e um número que é menor finalizando, ele vai entender o R, essa função, né, que é uma função que por trás está a sequência, e a própria sequência vai também funcionar, a função de sequência. Dessa forma, ele vai entender que se você vai começar num número que é maior do número que você vai terminar, significa que essa sequência é decrescente, tá? Então ele já vai entender isso por base, assim. E a gente pode operar essas sequências na hora que a gente está fazendo elas. Por exemplo, aqui, ó, a gente está fazendo uma sequência de 1 a 4 e ao mesmo tempo multiplicando essa sequência por 2. Então, ela está fazendo a sequência de números pares aqui, né? Por quê? Porque ela está pegando o 2, o 4, assim, porque essa multiplicação, ela opera no objeto que é criado ali intermediariamente, que é essa sequência de 1 a 4. Ele pega cada valor de 1 a 4 e multiplica por 2. É isso que está sendo feito aqui nessa linha de comando que está aqui. E esse é o resultado, ó, tá bom? Então dá para fazer muita coisa com essas funções de sequência. E o carro-chefe dessas funções, então 2 pontos é um atalho para a função, o carro-chefe é a função sec. E a função sec ela tem 2 parâmetros básicos, que é da onde que eu estou para onde que eu vou. Então é basicamente esses 2 parâmetros. Se você não colocar mais nada, ele vai funcionar como se fosse 2 pontos, ele vai fazer intervalos de 1, tá bom? Se você quiser
fazer intervalos que são de outros tamanhos, você vai precisar usar o parâmetro que é o by. O by está dizendo assim, vai de 1 até 4, e os intervalos até chegar lá próximo a 4, se você não conseguir, né, chegar exatamente a 4, ele vai chegar o mais próximo possível, você vai ter intervalos de 0,5, ou 0,2, ou 0,01. Então ele vai fazer esses intervalos pequenos ou grandes, conforme como você queira. Então essa é o argumento da função sec, chamado by. Então esse é um argumento super bacana. Existe um outro argumento, cujo nome completo é length.out, que é o tamanho do objeto que você vai montar. Então, por exemplo, eu quero uma sequência do valor de 1 a 4, e eu quero 6 valores nesse intervalo, ele vai pegar exatamente o 1 e o 4 como sendo os limites desse vetor que ele vai construir, e vai colocar mais 4 valores intermediários de tamanhos iguais, equitativos, né? Então, de intervalos regulares. Tá? Ele faz isso automaticamente, e o valor, por exemplo, que está aqui, são os valores que fazem com que essa divisão seja equitativa, você tenha intervalos iguais. Tá? Então, essa é um outro argumento chamado length.out. A gente faz tem alguns exercícios que a gente pede para vocês construírem o tamanho do vetor com intervalos regulares. Tá? Cuidado, porque assim, não adianta você pegar e fazer a conta e falar assim, vou escrever um número aqui, fazer um vetor que tem esses números aqui. Porque não vai funcionar? Porque a gente tem uma precisão na hora de fazer um negócio como esse. Então, quando você está digitando, você vai digitar algumas casas depois da vírgula. E para nós, é importante vocês trabalharem com a precisão que a máquina te oferece. Então, essas sequências, apesar de aparecer muitas vezes só algumas casas depois da vírgula, o que a gente tem é mais de 20 casas depois da vírgula nesses valores que são fracionados. Então, nunca faça isso. O resultado dessa operação, eu peguei e copiei aqui, né, na minha linha de comando e pus nesse objeto. Não faça isso, você atribui. Se você está olhando, se o R está te fornecendo, né, esse resultado, você pode pegar esse resultado e atribuir a algum objeto. Então é isso que a gente faz, para a gente não perder essa precisão que a gente tem da máquina. Isso vai ser muito importante no notar depois, porque o notar, ele trabalha com essa precisão que a gente tem na máquina, que está funcionando aí por trás de todos esses números fracionados que a gente tem, tá bom? Então isso é uma coisa importante também. Então, a gente também pode fazer sequências com algum padrão, isso é uma coisa muito legal, bacana, para a gente organizar informações. Então, em vez de você ficar digitando muitas vezes um código de uma espécie ou o nível de um tratamento no seu experimento, você pode simplesmente reproduzir isso muitas vezes usando essa função de reprodução, que é o REP. Tá? Então, o REP ele tem também uns argumentos interessantes. Tem um argumento que é times, é quantas vezes eu vou repetir cada um dos elementos que foi colocado no objeto que eu vou manipular. Então, aqui eu estou pegando 3 vezes o 5, então estou reproduzindo o 5 3 vezes. Aqui eu estou pegando o valor de 1 a 5, um vetor que vai de 1 a 5, e estou reproduzindo 3 vezes também. Nesse caso, ele está reproduzindo a sequência de 1 a 5, uma vez, a sequência de 1 a 5 duas vezes, e assim por diante. E tem um outro argumento que se chama each. Aqui, ó, eu não coloquei times porque eu não preciso, porque ele já vai fazer o times, tá? Aqui eu estou colocando o each. O each vai fazer o quê? Pegar cada elemento e reproduzir cada elemento esse número de vezes. Então percebam que isso aqui é um objeto diferente desse aqui, apesar dos três estarem reproduzindo 3 vezes esse mesmo vetor, mas a ordem é diferente, tá bom? Então a gente consegue com essas coisas fazer sequências muito diferentes, tá? E funciona para vetores de caracteres, para vetores numéricos, independente, a gente consegue operar cada um dos vetores. Um dos exercícios eu peço para vocês fazerem algo como está aqui, ó, uma sequência que vai de um número até outro, por um certo intervalo, e depois eu volto esse intervalo, né? Ali tem só um
uma coisa que eu peço para vocês é para não aparecer o 10 aqui no meio, que não é 10, lá vai ser 100, né? A gente vai contar de 1 a 100, depois de 99 até 0, e esse foi o exercício que deu problema, a sequência que deu problema dentro do exercício de sequências, tá? Eu vou falar para vocês depois mais sobre isso. E aí, uma coisa interessante sobre essa estrutura básica do R, que são os vetores, é que a gente consegue operá-los, operar todos os valores que estão ali contidos nesse vetor. Então, a gente consegue facilmente, quando a gente montou uma sequência que vai de 1 a 10 e tem o tamanho de 11, então peguei o valor de 1 a 10, só que eu separei em 11, né, intervalos. Então, são esses valores que estão aqui. E eu posso, por exemplo, exponenciar. E ao exponenciar esses valores, eu tenho, então, os valores exponenciados de cada um desses valores que estão ali, e eu estou pegando e guardando esses valores aqui num objeto que eu dei um outro nome. Tá? Então, ele está operando aquele vetor e está construindo um novo vetor com esses valores que estão aqui. E eu posso pegar esse vetor e operar ele também. O log também é uma função vetorizada, ou seja, eu pego esses valores e transformo eles usando a função log, e aí eu retorno ao valor original. Por quê? Porque a exponencial é a função inversa da log, ou a log é a função inversa da exponencial, tá bom? Então, essa é a vantagem da gente trabalhar com essas estruturas vetorizadas, tá? E, então, isso é muito poderoso no R e a gente precisa saber como manipular. A gente tem uma porrada de funções, então a gente tem funções para calcular combinações, fatoriais. Então, todas aquelas coisas que a gente tem na matemática, na álgebra e na álgebra linear, a gente vai ter também no R disponível para a gente usar por padrão. Inclusive, constantes, como o π. O π é um objeto que está guardado lá no pacote estatístico, e você pode manipular esse objeto a qualquer momento. Então, ele retorna para a gente o valor de π na precisão da máquina. Então, aqui ele está mostrando só 6 casas depois da vírgula, mas não é isso que ele tem armazenado lá. Ele tem armazenado, de fato, o π com a precisão máxima que ele pode, tá? Então, você pode operar também o π. E a gente tem então, tem as operações que vão acontecer para todos os elementos do vetor, individualmente, e tem operadores sintéticos, que vão pegar aquele vetor de informação e vão transformar em algo que é alguma característica do conjunto da informação que está ali. A média, a variância, ou o valor máximo do meu vetor, esses valores que sintetizam de alguma forma o nosso conjunto de informações matemáticas e numéricas que estão ali. Tem valores que retornam mais do que um elemento, então range vai te dar qual que é a amplitude dos valores, o máximo e o mínimo, por exemplo. O diff retorna uma coisa que é diferente, que as diferenças entre observações em posições vizinhas. Então ele pega a posição 2 e subtrai da posição 1, a posição 3 da posição 2 e assim por diante. Então ele monta um novo vetor que tem um número de posições menos uma do vetor anterior, né? Porque você está vendo só os intervalos que estão ali, né? Os valores que estão da diferença entre valores consecutivos no meu vetor. E tem funções que sumarizam todo o conjunto de informação que está ali, que te dão várias informações novas, né? Então aqui, por exemplo, no summary de um vetor, se o vetor é numérico, ele vai te dar os quartis. Ele vai separar, ele vai agrupar os seus valores do menor valor para o maior, então ele vai ordenar esse vetor e vai separar esse vetor em 4 partes iguais e vai te falar quais são os limites dessas 4 partes, que são esses quartis que estão aqui, tá bom? Primeiro quartil, segundo quartil é a nossa mediana, terceiro quartil e quarto quartil, tá? Então, esse é o limite do primeiro, limite do segundo, limite do terceiro e limite do quarto. Além disso, ele fornece para a gente o limite mínimo e a média.
desses valores todos que estão ali. Tá? Então, isso é o que o summary faz para um objeto de vetor numérico. E aí tem duas questões que eu falei de manhã, mas eu vou retomar aqui porque são bem importantes. A primeira é que, se você operar dois vetores de tamanhos iguais, a gente vai ter a regra da equivalência acontecendo. Você vai fazer a somatória, a divisão, a multiplicação, a exponenciação, qualquer operação que você fizer entre dois vetores de tamanho igual, ele vai pegar elementos que estão na mesma posição do primeiro vetor e o segundo vetor e vai operar esses elementos que estão em posições iguais. Tá? Isso é a regra da equivalência. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência, que é esse Azinho, que vai de 0 a 8 e tem intervalos de 2. E aí eu criei um vetor B que também tem 5 posições. Se eu faço a soma, ele vai somar o quê? As posições. Então, 0 com 1, 2 com 15, 4 com 18, 6 com 13 e assim por diante, dando o resultado aqui pelas posições, pela equivalência de posições. Tá? E eu posso fazer qualquer operação. Então, aqui, um A, peguei o A, o vetor todo, elevei a 1 sobre B. 1 sobre B é uma operação. Então, se eu pegar o B ali e fizer o inverso desse B, ele vai pegar o inverso de cada um dos valores que estão ali. Então, eu estou exponenciando o A para esses valores. Então, cada posição vai ser equivalente nessa fórmula que eu coloquei ali. Então, assim, a gente consegue operar muitos valores ao mesmo tempo. A gente está operando aqui só 4, mas poderiam ser 100, 200, 1000, 500, quantos você quiser. E isso é muito rápido, porque essas operações vetorizadas, elas são muito ágeis no R. Tá? Então, isso é uma coisa muito poderosa, uma super calculadora para a gente fazer o que a gente quer. Existe uma outra regra que é muito importante, que vocês precisam ficar atentos quando a gente trabalha com vetores, que é a regra da ciclagem. Quando a gente opera dois vetores de tamanho diferentes, então aqui eu tenho um vetor que vai de 1 a 10, em intervalos de 1, e depois eu tenho aqui um vetor que tem só dois valores, 1 e 2, que aí são esses valorzinhos que estão aqui, tá bom? Se eu opero esses vetores, a operação ocorre, essa soma vai ocorrer, eu não vou ter nenhuma mensagem de alerta do R, e ele vai achar que está tudo certo, e a gente também. Mas a gente precisa saber o que aconteceu nessa operação, foi que você ciclou o vetor menor. Então ele vai lá, vai fazer essa operação de soma, vai pegar a primeira posição com a primeira posição, vai somar. A segunda com a segunda vai somar. A terceira não tem a terceira posição aqui, o que ele faz? Ele cicla, volta para a primeira posição. A quarta vai na segunda, a quinta ele vai ciclar de novo e assim por diante. Tá? Então ele vai ciclando o vetor menor. Se o vetor é maior, é múltiplo do vetor menor, essa ciclagem ela cai, né, encaixa direitinho, e aí você não tem nenhuma mensagem de erro, tá bom? Então é importante que você saiba que o R está fazendo isso. Se por acaso o tamanho de um vetor, o tamanho do vetor maior não é múltiplo do vetor menor, aí a gente tem uma mensagem de alerta. Ele faz a operação, ele vai até onde ele consegue na ciclagem, e ele te avisa, olha, o vetor, o objeto maior, né, o vetor maior, ele não é múltiplo do vetor menor. Tá? Então só está te avisando para você ficar atento que essa regra foi aplicada e que você precisa ficar atento que essa coisa está acontecendo na sua operação que você fez. Tá? Então, essas são as questões mais importantes que eu acho que tem relacionados com as operações matemáticas. Você saber que você pode operar tudo ao mesmo tempo, todos os valores que estão num vetor. Isso é uma coisa muito poderosa no R, e precisa tomar cuidado porque tem essas duas regras básicas de operações entre vetores que a gente precisa ficar atento. A regra de você operar, né, posições pela equivalência, e tem a regra da ciclagem quando os vetores não são de mesmo tamanho. Existe uma instrumentação super bacana de funções probabilísticas também, então a gente tem várias funções probabilísticas, e essas funções estão lá disponíveis para a gente usar, e a gente vai usar muito, vocês vão usar muito. A gente usa muito
essas funções sem saber que a gente está usando, tá? Então, quando a gente faz uma análise de dados, a gente, por exemplo, faz uma nova, vocês estão usando uma função probabilística que é o F de Fisher. Então, essa função probabilística, ela vai te dar o valor de P depois no final, de tudo que você está fazendo e tudo mais. Então, a probabilidade está por trás de quase tudo que a gente faz, e a instrumentação da estatística frequentista, ela, em grande parte, está baseado nessas análises que a gente chama de análises paramétricas. As análises paramétricas são análises que estão relacionadas a essas funções probabilísticas conhecidas, tá? Então, a gente tem uma infinidade de funções probabilísticas. A que a gente mais usa, né, com mais frequência, é a função probabilística da distribuição normal, e a gente consegue operar essas funções probabilísticas porque elas estão lá disponíveis para a gente. Então, tem uma solução algébrica que está lá disponível numa função para a gente usar. Então, eu dei lá um exemplo, não sei se vocês viram o vídeo, mas o exemplo de como a gente pode usar essas funções para se fazer perguntas e para tentar extrair informações a partir de um conjunto restrito de informações. Então, imagina que você só tem a informação sobre o tamanho médio do quadril dos homens nos Estados Unidos. Então, a gente, por exemplo, sabendo que o quadril médio de um homem médio nos Estados Unidos é de 14,4 polegadas, e que o desvio padrão, por exemplo, é de 1. Então, esses dois parâmetros, desvio padrão e a média, são os parâmetros que definem uma distribuição normal. A gente só precisa deles dois para poder fazer toda a distribuição dos valores. Então, o que está por trás aqui? A premissa que está por trás? A premissa que está por trás aqui é que a distribuição dos quadris dos homens americanos se enquadra bem nessa distribuição probabilística gaussiana, tá bom? A distribuição normal. Se você tem isso, e de fato essa distribuição probabilística, ela representa mesmo a distribuição dos valores que estão lá na nossa população, a gente consegue brincar com essas informações de uma maneira muito bacana. A primeira delas a gente consegue produzir amostras aleatórias do que seria essa distribuição, usando a família das funções que começam com R. O R é o random, tá? Então é a distribuição, a amostra aleatória de valores. De valores aonde? Aqui da distribuição normal, tá? Então existe um conjunto de famílias de funções que começam com R, que são amostras aleatórias de distribuições probabilísticas. Então aqui o que eu estou fazendo é pegando uma amostra de que tamanho? De 1.000 observações, não, 10.000 observações. Observações o quê? De uma distribuição teórica, tá? Então estou fazendo uma amostra de uma distribuição teórica, cuja média é esse valor e o desvio padrão é esse valor. Seriam os mesmos 14,4 polegadas, só que aqui é em centímetros. E aqui também, uma polegada é mais ou menos 2,54. E a gente então tem esse vetor enorme de 10.000 observações tiradas aleatoriamente de uma distribuição normal. E a gente pode brincar com isso, né? Se a gente pedir o tamanho desse vetor, ele tem realmente 10.000 posições, ainda bem, né? Porque foi isso que eu pedi. E a média dele é isso aqui, ó. Então a média dele está muito próxima da média teórica, né, da distribuição mesmo. Por quê? Porque é uma amostra muito grande. Então, quando você tem amostras grandes, você tem essa tendência, né, a tendência que é uma lei, né, a lei dos limites centrais ou a lei dos grandes números na estatística. Tá? Então, quanto maior a sua amostra, mais você vai estar estimando o valor que tem do parâmetro da sua população de fato. Tá? E a gente pode também pedir para mostrar o desvio padrão. O desvio padrão está lá também, próximo, né, do que a gente tem na nossa distribuição real, né? Então, a distribuição real é essa que a gente construiu. O resto que eu tenho é a amostra de 10.000 valores. Então, isso aí dá para a gente brincar, fazer um monte de coisa com essas distribuições probabilísticas, tá?
Então, aqui eu fiz a distribuição, o gráfico da distribuição dos valores. Isso aqui são os 10 mil valores. E eu posso plotar, por exemplo, a distribuição teórica. Então, aqui não, essa curva em vermelho não é os valores, e sim a distribuição teórica, tá? Então, a distribuição teórica com o quê? Com aqueles mesmos parâmetros de média e desvio padrão. E assim por diante, a gente pode fazer um monte de pergunta, né? Então, assim, a pergunta, por exemplo, qual a frequência de homens que cabe num assento com 38 centímetros? Então, a gente sabendo que a média do quadril dos homens é esse valor e o desvio padrão é esse, essa pergunta pode ser respondida com a função da classe de probabilidades. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a primeira classe de funções dessas distribuições probabilísticas que eu apresentei é o random, o R. Aqui a segunda, que é probabilidades. E a probabilidade funciona da seguinte forma: você dá um valor que você quer saber qual que é a probabilidade cumulativa até aquele valor da distribuição, e fala qual que é a média e o desvio padrão da sua distribuição, ele vai calcular qual que é a probabilidade que você tem de valores que vão até aquele valor. Né? Então, qual que é a probabilidade de você encontrar valores menores ou iguais àquele valor que você colocou aqui nessa posição, que é a posição do quantil. Isso significa o quê? Significa que eu estou pegando todos os valores possíveis até aqui 36, que seria essa área debaixo da curva, e estou vendo quanto que a gente tem representado aqui em relação ao total dessa curva teórica que está aqui. É isso que significa essa probabilidade cumulativa nessas distribuições probabilísticas. E isso é responder essa pergunta aqui, que está aqui. É a mesma coisa. Então, 72% dos homens vão caber nesses assentos que têm 38 centímetros, se de fato a distribuição dos quadris dos homens americanos adultos é esses valores que a gente tem aqui, né? É bem representado por esses parâmetros que a gente tem aqui. E aí você pode se perguntar, qual que é a frequência que não cabe? A frequência que não cabe é o complementar desse valor, seria os 28% dos homens que têm quadris que estão acima disso. Tá? Então, isso é o P-norme. E também o P-norme, a gente pode fazer essa função P-norme, 1 menos P-norme, mas ele tem também um argumento que está fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, que é o lower tail. Então, o lower tail, por padrão, nas funções da classe P, ele é true. Então, ele está pegando, né, o que a gente tem debaixo da curva de valores menores do que aquele que a gente definiu. Então, pegando a parte dos valores mais baixos. Tá? Se você quiser pegar a partir daquele valor até o final da distribuição, então você precisa colocar o lower tail como falso. E aí ele te dá o mesmo valor, ó. É esse mesmo valorzinho que é fazer essa operação que está aqui, que é muito simples de ser feita também. Né? Então, uma coisa é você calcular essa área para o lado da curva que parte aqui do valor que a gente deu, 36 ponto alguma coisa, ou calcular o lower tail, que seria esse outro lado da curva aqui. As distribuições probabilísticas têm uma característica que é, todas elas, a área debaixo da curva somam 1. Tá? Então, essa é uma coisa básica das distribuições probabilísticas. E para isso ter 1, a gente precisa usar algo que não é a probabilidade que está aqui no nosso eixo y, mas a densidade probabilística. Então, assim, para distribuições contínuas, onde você tem infinitos valores, né, qualquer intervalo que você pegar aqui dessa escala, qualquer intervalo, do 30 ao 31, ou do 35 ao 35.1, qualquer intervalo que você pegar, existem infinitos possíveis valores nesse intervalo, né? Porque é uma distribuição contínua. E por conta disso, a gente trabalha com densidade probabilística para ter essa característica, que é essas curvas terem a área sobre ela ser 1. Tá? E essa é
última função que a gente tem nessas distribuições probabilísticas, que é o quantil. Então, o quantil, ele pede para a gente indicar qual que é a probabilidade. Então, a pergunta que está sendo feita aqui é, se eu pegar dos valores menores até quanto que eu vou chegar, que eu vou ter 25% da distribuição dos valores desse conjunto dessa distribuição. E ele fala, é 34,9, quase 35. Tá? Então, aqui eu estou dando o 0,25, que é a probabilidade cumulativa. Então, qual que é a probabilidade cumulativa? Quando chegou em 25, ele para e vê qual que é o valor de tamanho de quadril que está ali. Então, 25% dos valores de quadril de homens americanos, eles estão entre o valor menor até 35, mais ou menos. Tá? 35 centímetros. É isso que quer dizer o Q enorme, e é esse conjunto de funções que a gente tem. Então, basicamente, a gente tem as distribuições probabilísticas definidas e contempladas no R, com esses conjuntos de funções que começam com o D, que é a densidade probabilística, o P, que é a probabilidade cumulativa, o Q, que é o quantil, e o R, que é você fazer amostras aleatórias dessa distribuição. Tá? Então, com esses 4 grupos de funções, a gente consegue brincar muito com essas distribuições probabilísticas dentro do R. Tá? Eu não vou falar sobre essa binomial, a gente vai falar sobre outras coisas depois, vocês vão fazer essas coisas no tutorial. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem na base do R, no pacote estatístico que abre em qualquer sessão, quando você abre uma sessão do R, a gente tem disponível um conjunto muito bom de distribuições probabilísticas que a gente pode usar no momento que a gente está ali numa sessão do R. Tá? Então aqui estou colocando algumas delas para vocês saberem que estão lá disponíveis para vocês. Por exemplo, a distribuição probabilística F é o que a gente usa para calcular o F de Fisher numa ANOVA, por exemplo. A distribuição T de student é a distribuição que foi desenvolvida lá por Gossett, né, quando ele inventou o teste T. E assim por diante. A distribuição logística serve para a gente fazer as regressões logísticas, né? A distribuição binomial, ela nos presta para a gente trabalhar com dados que são dados de informação que só tem 2 estados possíveis, né? Morreu ou não morreu, nasceu ou não nasceu, germinou ou não germinou. Então, isso é uma condição muito, muito comum nos dados que a gente tem na biologia, e a binomial dá conta desse tipo de informação. A função gaussiana não se presta para fazer análise para esse tipo de informação. E, por exemplo, a gente tem aqui Poisson. A Poisson é um outro tipo de distribuição que a gente usa muito na biologia, que é uma distribuição de contagens. Então, a distribuição normal ela é muito boa para valores contínuos, e a distribuição de Poisson ela é boa para contagem. Contagem, o que é? Por exemplo, você vai contar número de árvores numa parcela. Então, isso é contagem, né? Os valores são discretos. A gente tem ou uma árvore ou 2 árvores e assim por diante. Então, essas coisas estão todas contempladas na base do R, e depois você tem alguns outros pacotes que aumentam muito essa potencialidade da gente trabalhar com essas distribuições probabilísticas, tá bom? Legal. Então, isso era o que eu queria focar aqui das questões que eu acho que são mais importantes em relação às funções matemáticas. E eu queria aqui agora apresentar o problema que a gente teve numa dos exercícios. Aqui. E apresentar das questões que foi mais falada durante a monitoria da tarde, que as pessoas tiveram mais dificuldade. E depois, se vocês quiserem colocar outros pontos, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, mas vocês podem fazer perguntas também durante o tempo que eu estou falando aqui. É só vocês colocarem ali no fórum, levantarem a mão, a gente dá uma paradinha.
Uma questão, primeiro eu vou falar sobre o problema do exercício, tá? Chega uma certa hora lá num dos exercícios, vocês estão vendo aqui minha tela bem, né? Então aqui as linhas de código, um arquivo de texto, e aqui a gente tem o console do R, onde a gente vai ver o resultado dessas linhas de código aqui. Então a Carol, que foi a pessoa que alertou a gente que esse problema estava acontecendo, ela falou assim, olha gente, eu estou lá no exercício, que eu estou submetendo para o Notar, e está tudo certo, assim, eu construo o objeto é um vetor, e ele é um objeto que foi construído da forma correta. Eu sei disso porque eu estou olhando o objeto lá e ele tem realmente, né, o que a gente espera. Então, se a gente olhar, toda vez que a gente constrói um objeto, se ele é muito grande, a gente vai olhar esse objeto pelas características que ele tem. Tá? Então, a gente não vai conseguir olhar todos os valores que estão ali. Então, a gente vai olhar a estrutura dele. Tá? Então, a estrutura uma função que a gente usa muito. Construir o objeto, você tem que olhar para ver se, de fato, naquele objeto que você construiu, ou manipulou, ou fez alguma modificação, se está tudo lá, está certinho. Então, aqui a gente está olhando esse objeto, e ele fala que o objeto sem Carol, que é o código que a Carol postou para a gente no fórum, é isso aqui. E a gente olha a estrutura e, de fato, tem o que o exercício pede. A gente tem aqui, ó, as primeiras posições, a gente tem aqui o tamanho desse vetor, esse vetor tem tamanho que vai de 1 a 199, então o length dele, né, o tamanho dele, é 199. Se a gente olhar as primeiras posições, como é que a gente olha as primeiras posições desse vetor? A gente vai chegar lá e pedir para olhar indexando pelas primeiras posições. Tudo bem? O que eu estou colocando aqui dentro? Aqui dentro eu estou colocando um vetor que vai de 1 a 20. Ele já vem concatenado, ele já vem construído da forma de uma sequência lá que a gente precisa. Então ele vai pegar o quê? Essas posições vai me mostrar. Tá? Como a sequência é exatamente isso, esses valores também. Tudo bem? E eu posso pedir para mostrar as últimas posições, só para garantir que as últimas posições, elas têm essa coisa reversa, né? Então, a gente sabe que ele tem 199, a gente pode pegar de 179 até 199. Como é que eu sei que tem 199? Eu vi aqui no length, né? No length ele me falou que esse objeto tem 199. Posso pegar essas últimas posições aqui e dar uma olhada também. Então tá lá, ó, as últimas posições estão fazendo o que a gente esperaria. Como esse objeto não é tão grande assim, a gente pode olhar ele inteiro. E para olhar ele inteiro não precisa do print, do nada disso. O R, se você pedir o objeto, ele vai entender que você está querendo dar uma olhada nele. E esse objeto parece que foi criado da maneira como a gente pediu no enunciado, não tem nenhum problema com ele. Tá? E aí, quando eu preparei o exercício criando esse objeto de uma forma um pouco diferente. Aqui, a Carol, ela usou uma sequência e fez essa sequência duas vezes. Tá? A sequência, a função sequência, ela tem como argumento, se vocês olharem aqui embaixo, como argumento ele tem o primeiro argumento da onde você está partindo e o segundo argumento para onde você está indo. Tá? Então, a sequência aqui, eu não sei o que ela está entendendo, mas ela conseguiu entender. Isso aqui é fazer sequência de 1 a 100. Então, ela está fazendo a sequência de 1 a 100 aqui, e depois ela está colocando isso dentro da função sequência, eu não sei o que está acontecendo. Tá? Então, o jeito correto de você usar a sequência, é dessa forma, dizendo assim, ó, no primeiro argumento, que é o from, eu tenho isso. No segundo argumento, que é o to,
Eu vou até onde, né? Eu tenho isso. Aí sim eu estou fazendo sequência de 1 a 100. Ela estava fazendo duas sequências, uma dentro da outra, eu não entendi muito bem como isso foi interpretado pelo R, mas funcionou, a sequência funcionou. Eu não entendo muito bem. Aqui ela fez certinho, aqui ela fez de from 99 até 1, intervalos de -1, nem precisava de -1, ele ia entender, se você usar aqui o 1, ele vai entender, tá? Então, eu vou voltar isso aqui para o jeito que ela fez, porque funcionou, né? Existe uma redundância aqui, isso aqui já é a sequência de 1 a 100, mas essa linha de comando aqui, vamos ver o que ela está fazendo. Vou copiar ela aqui embaixo. Está fazendo a sequência de 1 a 100, né? Eu não sei o que está fazendo. Eu não sei por que ela está fazendo. Ela está entendendo que tá tudo certo, mas esse não é o jeito da gente usar a função sequência, tá? Por quê? Porque isso aqui já é a sequência, né? De qualquer forma, ela fez uma redundância, mas fez a coisa certa. Por que ela fez a coisa certa? Porque apesar do código dela ter algum problema com relação à lógica e à sintaxe, o R não devolveu nenhum erro para ela e construiu o objeto da maneira que a gente tinha solicitado. Não tem problema nenhum. Cada um encontra o seu caminho, né? E se o caminho retorna um objeto que tem a estrutura que a gente solicitou, o notar deveria falar que o objeto está correto, tá? E por que ele não fala? Vamos lá ver por que ele fala que esse objeto é diferente. Quando a gente olha a estrutura do objeto que a Carol construiu, ou a classe desse objeto, classe do objeto é uma classe numérica, maravilha, não tem problema nenhum. O que acontece com a classe do objeto que eu estou criando aqui, com a função sequência da forma como ele deve ser feito, assim, ou usando a sequência do jeito que está feito? Ele vai fazer um objeto, e ele vai construir uma estrutura de objeto que é igualzinha à estrutura que ela fez, só que a classe desse objeto vai ser diferente. Então, a classe do objeto da Carol Numeric e a classe do objeto que a gente está falando lá para construir, ou que a gente imaginava que vocês iam construir, é uma classe de inteiros. Tá? Então, são classes diferentes no R. E por que são diferentes se no final das contas são números inteiros que a gente tem aqui nos dois objetos? Eles são diferentes porque a forma da gente armazenar, de o R armazenar essa informação na memória do computador é muito diferente, tá bom? Então, assim, armazenar valores inteiros é muito mais simples do que você armazenar números, né? Que são números reais. Então, podem ser números fracionados e tudo mais. Então, existem duas formas para tratar esses valores e por isso existem duas formas na memória do computador e por isso tem duas formas da gente tratar valores inteiros no R. Deem preferência para valores numéricos. Quando vocês estão trabalhando com valores inteiros, deem preferência para os valores inteiros, de integrais, tá? Então, para essa classe. Por quê? Porque a gente está gastando menos memória do computador. A gente não vai ter problema, mas se vocês estivessem trabalhando com conjuntos de dados monstruosos, a gente teria problema, sim, com relação ao gasto de memória, com relação a esses tipos de formas de armazenar informações numéricas no R. Tá? Então, existem duas classes, isso serviu para a gente lembrar a vocês que existem essas duas classes diferentes. A gente vai arrumar o R para que ele aceite qualquer uma das duas classes que estão colocadas aqui, tanto a numérica quanto a inteira. Por quê? Porque na prática as duas estão corretas, tá bom? Então, às vezes a função cria valores inteiros, às vezes a função cria valores que são numéricos, tá? Esse aqui eu não sei qual que é a classe. O 1 até 100 também é integral. Eu não sei porque, num certo momento ali da operação que a Carol fez, o R entendeu que era melhor transformar
fazer a coerção desses valores para valores numéricos e não inteiros, tá bom? E foi isso que aconteceu e por isso que está dando problema. Essa coerção, ela acontece no R, e eu acho que tem lá para vocês no tutorial, ela acontece se você pegar um vetor qualquer, então assim, o meu 100 a ler, se eu pegar uma posição qualquer dele, posição 2, isso tem lá explicado para vocês. Vou colocar 2 aqui, o que eu estou colocando na posição 2? Então aqui, se eu pedir para ele mostrar a posição 2, o que eu tenho lá é o valor 2, né? Na posição 2, como é uma sequência, está lá o valor 2. Eu estou fazendo o que aqui? Se eu consigo olhar para esse valor, eu consigo também sobrescrever esse valor. Então, eu estou fazendo a sobrescrição desse valor nesse mesmo vetor. Tá? Então, como o sem a ler está aqui, eu estou sobrescrevendo esse objeto mesmo. Então, nessa posição, eu vou sobrescrever com a ler. Tudo bem? Então, isso é a forma que a gente tem para trabalhar com essa sobrescrição dentro de um objeto. Tá? O que aconteceu agora com o meu objeto? Se eu pedir a posição 2 de novo, então estou mandando lá só essa parte do comando, né? Agora na posição 2 eu tenho os caracteres que formam a palavra 2, tá? Reunidos num string de caracteres. O que é a minha classe de objetos agora? A minha classe desse vetor, ela é a classe de valores inteiros, né? Íntegra. E agora, a que classe ela pertence? O R vai fazer a coerção desse objeto para que ele possa comportar aquilo que você quis colocar dentro dele. Eu não posso transformar caracteres numéricos em palavras, mas eu posso transformar o que é caractere, o que era numeral, em caracteres, porque ele é um caractere também. Tá? Então, o que ele fez agora nesse objeto, se a gente pegar a estrutura dele, ó, agora, ele é caractere. Está dizendo aqui ó, que ele tem 199 posições também, mas que agora ele é um caractere. A classe dele agora é caractere. Não consigo operar ele com funções algébricas, nada disso. Tá? Então, só consigo operar com funções. Então, acabou ali, não tem mais aquele vetor que eu consigo operar matematicamente, tá? Com as funções matemáticas. Daí você fala, tudo bem, então eu vou resolver isso, eu vou pegar isso aqui e vou voltar, né? Uma cagada e não quero resolver. Então eu vou voltar aqui e vou colocar o 2 ali de volta. Ufa, né? Agora eu vou pegar o sem a ler e vou multiplicar por 2. Aqui é a regra da ciclagem. Como o meu vetor tem 199 posições e o 2 só tem uma posição, é um vetor com uma posição só, é um escalar, ele vai ciclar esse 2 para cada posição que eu tenho lá no meu vetor. Ele não consegue fazer essa operação. Por quê? Porque a classe do meu objeto continua sendo caractere. Então, se eu olhar lá os valores todos ali, vocês vão ver, eles são caracteres numéricos, mas estão entre aspas. Então, tudo que é entre aspas para nós são caracteres, não são números. O R só entende número quando os números não estão entre aspas, né? Quando estão entre aspas, os números para ele são entendidos como caractere, tá bom? E aí, o que eu faço? Jogo fora isso, começo tudo de novo? Não, de repente você está lá, você tem as funções de coerção. Tá? Então, eu pego esse vetor, sem a ler, e peço para fazer a coerção. Posso fazer as numericals e as integer. Posso fazer as duas coerções aqui. Tá? Então, eu pedi para Carol submeter de novo o exercício dela, e antes dela submeter aquele objeto, ela fazer a coerção daquele objeto para a integral. Aí vai funcionar, tá? Eu acho que ela vai ter os 100%.
Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei os valores que estavam aqui dentro e transformei eles para integrais. E ele pôde fazer isso por quê? Porque eram caracteres numéricos, tá? Mas perceba que o sem a ler, ele continua sendo caractere. Para eu conseguir ter esse objeto como sendo integral, eu preciso fazer a sobrescrição dele, tá? Sem a ler. Essa é a lógica do R. Se eu só fizer aquilo que eu fiz anteriormente, ele só vai mostrar na tela os números. Eu posso até operar eles, mas ele só vai mostrar na tela ou vai só operar. Mas eu, para fazer a sobrescrição, eu preciso dizer e preciso fazer usar essas funções que fazem a atribuição, tá bom? Agora sim, a estrutura, a gente olhar, é de valores inteiros. Tudo bem? Então, o que eu estou pedindo para Carol fazer é chegar aqui e fazer isso. Essa mesma as integer. Com as e o nome do tipo de classe vai fazer a coerção. Carol. Só que não pode chamar sem Carol lá no seu exercício, né? Tem que chamar sem vai e vem mesmo, tá? E agora os dois objetos são iguais, você vai ver que no resultado da função do notar vai ser 100% de acerto, nesse caso aqui. Então foi isso que aconteceu. A outra coisa que foi o problema que a gente viu com mais frequência, eu já falei um pouco sobre isso aqui, né, que é como a gente faz a substituição de valores dentro de um vetor. Né? Então eu pedi lá num certo momento para vocês substituírem as posições pares do vetor por outros valores. Tá? Então, vou pegar aqui qualquer uma sequência de novo também, só que não de valores inteiros. Aqui são numéricos mesmo, peguei lá 15 valores, a gente também vai trabalhar lá no exercício com 15 valores, vocês vão ter que usar essa função sequência e esse argumento length.out. O length.out, ele funciona, às vezes a gente esquece dele, mas ele funciona como length. Tá? Então, existe uma característica na linguagem R também, que é recente, que você não precisa colocar o nome do argumento completo. Se você colocar parte dele e ele não sobrepor com nenhum outro argumento que tem naquela função, ele vai conseguir fazer e entender que aquilo é o length.out. Então, isso aqui também funciona. Então, a gente tem lá esse objeto que foi feito. Eu posso ler esse objeto. E eu posso colocar ali a posição 2 ali nessa posição, né? Só que se eu fizer isso aqui, eu vou modificar o objeto S1. E eu não quero, no exercício, eu pedi para vocês criar um novo objeto. Então, antes de você fazer essa substituição de valores, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo a um outro objeto, que no caso é o S2, todos os valores de S1. Tá bom? Então, S1 e S2 são iguais. Eu estou copiando, essa é a forma de copiar. Tá? Vocês vão encontrar algumas vezes assim. Então, atribuição com a flechinha indo para a esquerda é igualzinho ao símbolo de igual para atribuição, tá bom? Mas na linguagem formal do R, eles pedem para a gente usar esse tipo de atribuição que está aqui para deixar explícito o que você está fazendo, né? Então, fiz uma cópia. Agora eu tenho os dois objetos na minha mão, lá na minha área de trabalho, tanto o S1 quanto o S2. E agora o S2, sim, eu posso olhar o que tem na segunda posição, e se eu consigo olhar o que está ali, eu consigo substituir. Tudo bem? Eu estou atribuindo à segunda posição o valor 2, usando a mesma função de atribuição, que é essa flechinha, tá bom? Então, agora o S2, vamos ver o que ele tem lá. Na posição 2 agora tem o valor 2. Tudo bem? Então eu modifiquei mesmo o objeto que estava ali. E se eu quiser modificar mais do que uma posição, eu preciso só
colocar uma sequência de valores lá. Então, se eu colocar aqui, ao invés de só o 2, colocar o 2, preciso colocar dentro de um vetor o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante, eu estou pegando as posições pares e estou mudando. Né? O que eu vou colocar lá? Se eu colocar só o 2, o que aconteceu aqui? Eu mudei 4 posições do S2. O que eu coloquei nessas posições? O 2. Por quê? Porque aqui rolou a regra da ciclagem. Foi o 2 na primeira posição, foi o 2 na quarta posição, foi o 2. Então o S2 agora tem o 2 na segunda posição, o 2 na quarta posição, o 2 na sexta posição e o 2 na oitava posição. Tá bom? Então ele fez a regra da ciclagem, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Tá na mesma, tá? Aqui eu estou criando um vetor de 2, 4 vezes. Mas por conta da regra da ciclagem, eu não preciso fazer isso, tá? Só que não é isso que eu queria. Eu queria colocar outras. Eu queria colocar uma sequência que vai de 2 a 4, 2 a 8, né? Por 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um vetor que vocês já criaram, que é o 2, 4, 6 e 8, tá? E agora eu tenho um vetor de 4 valores que eu estou colocando aonde? Nas posições 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? E agora o S2 está aqui. Posição 2 é 2, posição 4 é 4, posição 6 é 6 e assim por diante. Tudo bem? Essa é a lógica da manipulação usando essas indexações que a gente tem no R. Então a gente cria vetores de posição, que são vetores numéricos, né, de números inteiros, e esses vetores numéricos de números inteiros, eles servem para a gente indexar o nosso objeto. E tudo que você consegue ver, então se você consegue indexar algo, que nem a gente está indexando aqui, se eu estou indexando, eu estou vendo esses valores que estão aqui, e eu sei que eles estão lá nessas posições, eu consigo ir lá e modificá-los. Tá? Aqui eu estou só olhando, e no conjunto todo que está aqui, eu estou atribuindo valores a essas posições. Essa é a lógica que está por trás dessa indexação. Nós vamos brincar mais com isso na próxima aula. Tá? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, e a gente vai fazer o tutorial, os exercícios, e tem a apostila falando um pouco sobre essas questões da indexação, e não só sobre a indexação, mas também com outros tipos de objeto. Até agora a gente falou só dos vetores e dessa operação vetorizada, mas a gente vai mostrar para vocês que tem outras classes de objeto para a gente armazenar a informação, e é isso que a gente faz na próxima aula, gente. Perguntas? Dúvidas? Júlia? Ale, eu fui tentar reproduzir aqui essa última parte, eu não sei se eu entendi, na verdade. Tá bom, mostra pra gente então, enquanto você está fazendo, porque eu acho que isso vai ser bom para os outros alunos. Acho que sim, Tá. pode É mostrar. porque eu também fiquei na dúvida, porque uma coisa que eu fiquei em dúvida do exercício da primeira parte era essa coisa de substituir pelo valor da indexação. Aí eu fiquei achando que era a mesma coisa. Mas bom, vou compartilhar a tela aqui para Tá você bom. ver. Se não tiver nada a ver com o que você estava falando, aí você me avisa, tá? Não, eu não tenho mais muito para falar, então assim, acho que agora é abrir para as dúvidas que vocês tenham, coisas que vocês queiram falar. Só deixa eu... Tá, depois eu talvez tenha uns recadinhos. Você quer falar antes? Não, pode ser, pode. Vamos. Só um minutinho que eu vou acender a luz aqui, que eu estou muito no escuro. Tá.
Pode falar, Julia. Eu apaguei aqui o que eu tinha feito, mas o que eu estava entendendo é que Julia, seria... só pedir um favor para você aumentar um pouquinho os caracteres dessa janela. Como é que faz isso mesmo? Ctrl Shift mais. Ah, tá. Não, desculpa, Ctrl Shift... mais, é isso aí. Deveria funcionar. Mas se não, vai naquele lugar que você estava indo mesmo que funciona. Zoom in. Isso, Que né? você está no Mac, né? Então no Mac é um pouco diferente. Não mudou, né? Ah, não, melhorou. Tudo bem, vamos tentar. Agora foi. Beleza. Dá para ver? Tá melhor? Tá sim. Então, a parte que eu fiquei em dúvida é essa sequência 4, que eu fiz meio que uma gambiarra, assim, né? Porque eu fui fazendo a sequência. Então, o que eu tinha entendido é que o que você estava fazendo era uma forma de anexar, concatenar, anexação, e aí eu peguei e fiz assim, tá? Então, os pares, que seria esses valores, eu quero transformar em 2. E aí não ficou igual. Assim, ele deu uns valores esquisitos. E aí eu fiquei na dúvida se era exatamente isso. Eu acho que não era. Você colocou 2 nas posições de fato, né? Mas vamos olhar aquela sequência que você fez, a sequência 4. Vamos ver o que você está fazendo. Você está concatenando, você está combinando a posição 1 da sequência 1, depois o valor 2, a posição 3 da sequência 3, perfeito, o valor 4 e assim por diante. Eu não vejo nada de errado. Essa sequência está correta. A sua indexação é que não é muito eficiente. Você usou muita linha de comando, muito caractere para fazer uma indexação. Tá? Então, acho que é só isso. Mas, assim, o resultado é o que a gente solicitou para você fazer de fato. Tá. A única diferença que pode ser mais eficiente para você, Júlia, é você pensar na indexação dos objetos pensando em usar vetores de indexação também. Então, pensa que ali onde você pegou a posição 1, a 3, a 5, a 7 da sequência 1, você pode pegar esses valores de uma vez só. Então, eu tentei fazer isso. Mas vamos fazer junto aqui. Eu acho que esse exercício vai ser bom. A gente vai queimar um pouco esse exercício, mas eu acho que ele é importante. Primeira coisa que você precisa fazer... Vamos lá, eu vou tentar falar porque, assim, a sua lógica está correta. Ela funciona. Mas a lógica de indexação, para ser mais eficiente, a gente precisa pensar na indexação usando também vetores, tá? Então, não só usando a combinação. Então, a primeira coisa, você vai querer criar um objeto chamado S4, que é parcialmente o que você tem no objeto que é SQ1, não é isso? Então, a primeira coisa que você faz é criar o SQ4 com uma cópia do SQ1. É isso mesmo. Aí, a partir desse momento, as posições estão corretas, as posições ímpares, né? Eles estariam corretas. E você precisa mudar as posições pares. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é como é que eu faço para olhar as posições pares desse objeto. Então, é indexando esse objeto por um vetor com as posições pares, não é isso? Você já fez isso lá embaixo para o SQ3. Ah, tá. Então, assim, vamos olhar no SQ4 essas posições. Então, você está concatenando essas posições, está perfeito, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Tá? Você poderia fazer uma sequência também, usar o sec para fazer sequências, mas tudo bem. Tira o Czinho, você não precisa do Czinho. O sec, muita gente está usando o sec antes concatenando, o sec não precisa, ele já faz a concatenação dos valores, tá? Então seria 1, 2... Vai de 2... É do 1... não, é do 2 pulando 2, né? É do 2, pegando o 2, né? Indo até qual o tamanho dele? 14, né? O 15, pode ser o 15. Não, vai dar certo, pode deixar.
Então, roda essa linha de comando para você ver o que vai dar. Os valores dessas posições, a posição 2, a posição 4, a posição 6, assim por diante. Se você consegue extrair essas informações que estão nessas posições, você também consegue sobrescrever essas posições, usando atribuição. Então, nessa mesma linha de comando, você vai atribuir a essas posições os valores que você quer na ordem. Ah, então, tipo, assim mesmo? Isso, assim mesmo. Podia usar até mesmo a mesma sequência de né? Ia dar na mesma. Né? Ah, vou fazer Pois isso. é. Não, faz assim do jeito que você estava fazendo, que acho que vai ficar mais intuitivo. explícito para as pessoas. Vai lá. Tô travando C. aqui. Deu uma travadinha. Você tá me ouvindo ainda? Tô sim. A sua tela só Voltou. parou de mostrar. Voltou. Às vezes ele dá uma travada. 10, 12. E agora foi? Não estou vendo tudo, não. Estou vendo até o número 6 na sequência ali. Ixi. Agora eu estou vendo tudo, agora eu vi tudo. Beleza. E aí você fez o que a gente pediu para ser feito, tá bem? Ah, entendi. Tá. Ficou bem melhor assim. Obrigada, Tá. Lê. Essa é a lógica que a gente precisa colocar na cabeça. Ela não é uma lógica trivial. Você teve uma lógica, Júlia, que é uma lógica de construção. Você falou assim, eu sei como é que constrói. E funciona também, você construiu, mas não é tão eficiente quanto você usar vetores para indexar outros vetores, vetores de posição que indexam, e você fazer a sobrescrição desses vetores. Tomando cuidado que, se você sobrescrever valores que estão no vetor original, você está transformando aquele vetor original e você vai perder aquele vetor original. Então, antes de fazer isso, eu criei uma cópia e fiz a substituição numa cópia desse vetor, tá bom? Uhum. Tá. Nossa, obrigada, Lê. Ficou bem mais claro. Legal. Ficou claro para as outras pessoas também? Isso é uma coisa que a gente ainda vai bater um pouco na tecla na próxima aula, mas vocês vão ter que estar habilitados a fazer essa operação com vetores, indexação, e já é complicado dessa coisa que a gente está falando aqui, mas é a lógica que está por trás, e vai ficar um pouco mais complicado daqui para frente, porque os objetos vão se tornar mais complicados, né? Eu vou apresentar para vocês objetos mais complicados. É difícil entrar para a cabeça assim, Natália, assim, isso é bem demorado. Não fiquem desesperados, eu acho que tem que ter persistência, aprender uma linguagem não é uma coisa trivial, vocês sabem disso, vocês devem ter alguma fluência em outra linguagem, aprender qualquer língua, a mesma língua falada, é muito mais complicado do que isso. A língua de programação ela é até mais simples, porque ela tem lógicas associadas que não mudam. Então, não fiquem desesperados, a gente vai bater um pouco na tecla, mas é uma lógica que vocês precisam incorporar, e vocês vão incorporando aos poucos, sim. Tá? Então, precisa ter persistência. Vocês são alunos que chegaram na pós-graduação, então persistência vocês têm, vocês sabem, vocês têm disciplina, persistência e entusiasmo no aprendizado, porque vocês não teriam chegado até aqui, então o que precisa são esses elementos, tá bom? A gente vai tentar facilitar a vida de vocês para esse aprendizado ser menos traumático, mas é difícil sim. Para vocês saberem, eu conheço muitos usuários de R que são fluentes no R e demoraram muito tempo para incorporar essa lógica de indexação. Então, o que eles fazem? Né? Eles vão lá e fazem análise dentro do R, e na hora que eles precisam manipular os dados, fazer alguma coisa, eles vão para uma planilha eletrônica. Tá? Qual que é o perigo disso? O perigo disso é você ficar limitado, né? Então, a gente quer perder as limitações. Então, essa abstração de você mexer num conjunto de dados tabulares enormes, né? Então, a gente, hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando com Big Data e a gente tem conjuntos de informações muito grandes que a gente não consegue colocar numa planilha eletrônica, ou se consegue, a gente mal consegue manipular essa planilha eletrônica. E com R, se você entende a lógica, você consegue manipular esses objetos e entender as informações que estão lá e modificar as informações que estão lá com bastante segurança. Tá? Então, é difícil, mas se entrar na cabeça de vocês, é poderoso. Tá? É super poderoso fazer manipulação de dados no R. Vamos lá, tinha alguém com mais perguntas? Tinha, né? A Luísa
Vi a Luísa mandando uma mensagem. Eu não estou olhando o chat, não. Estou aqui só olhando para a carinha de vocês. Marianela e Victor. Acho que foi nessa sequência, né? Acho que sim. Não sei, Letícia não baixou, não. Eu tinha uma dúvida que surgiu aí na monitoria, Lei, você falou para repetir, né? Que quando abre a seção do R, o diretório, que aparece por defeito é uma pasta que não tem o salvo que eu não tinha criado. Então, toda vez que abro a seção do R, tem que colocar um diretório, né? Seria isso. Eu perguntei na monitoria e você falou para repetir, que acho que é importante. Num dos vídeos que estão postados lá no nosso tutorial, na nossa documentação, eu mostro para vocês qual que é o problema de a gente sempre abrir o R do mesmo lugar. Eu vou pedir para a Marianela, se você estiver no seu computador, para você abrir o seu computador, mostrar a sua tela para a gente. Tá, vou mostrar aqui. Vou pedir também para você fechar a sessão do R que você está e abrir uma nova sessão da maneira usual que você abria uma sessão normalmente. Isso. Marianela, eu estou pedindo isso porque eu não uso Windows, a maioria dos usuários aqui são usuários de Windows, e aí pode mostrar pelo Windows mesmo, tá bom? Legal. Tá, eu vou pedir para você fechar, então, essa janela e abrir onde você abre, mostrar como é que você faz para abrir o R. Ah, tá. Não, eu vou abrir aqui, eu estou colando aqui, depois coloco aqui, aqui. Aí você está abrindo de um lugar que, assim, todo mundo abre os programas daí, né? Desse menuzinho que está ali, você vai lá e abre o R. Aqui abrir, isso. Isso. Esse menuzinho, ele está abrindo o executável do R, que está lá numa pasta X do seu sistema operacional, tudo bem? Então, aonde você vai estar nesse momento que você abriu essa seção do R? Não sei, eu não tenho nem ideia. Então, Marianela, põe lá getWD para a gente ver. Abre e fecha parênteses. Aqui mesmo, né? Opa, um minuto. Então, por padrão, no Windows, eu não sabia disso, mas por padrão no Windows ele está abrindo sempre nessa pasta. Então, toda vez que você clicar ali naquele ícone, no mesmo lugar que a Marianela foi, ele vai mandar você para essa área de trabalho, esse diretório de trabalho, tá? Então, Marianela, vamos ver o que tem nesse diretório de trabalho. Dá um dir, abre e fecha parênteses. Tem um monte de coisa, né? Isso. Tá, eu não estou querendo entrar na sua privacidade. Não, não, aqui é isso. Tá, entre as coisas que estão aí dentro, provavelmente a Marianela também tem algo que é um ponto R data, tá bom? Acho que se você abrir sua pasta lá de arquivos, não sei como é, o Explore, né? Acho que não sei como é que chama. Posso abrir aqui, essa pasta. Aqui. Abre então o lugar lá que estava falando que você... Era aqui. É esse lugar aí, né? Tá. Isso. Você não está vendo os... Ah, você está vendo sim, o ponto R Story. Aqui. Tá, o RData você já pagou, então. Ponto RData. Ah, tá bom. Isso. Maravilha. Então, o que acontece, então? Toda vez que a Marianela abrir o R, ele vai estar nessa pasta, ele vai estar olhando para essa pasta. Toda vez que a Marianela fechar o R vai perguntar se ela quer salvar os objetos que estão na área de trabalho dela. Fecha de novo, Marianela. Isso aqui. Você vai colocar sim. E ele vai criar um objeto chamado .rdata, tá? Acho que é esse aqui. Não criou? Que estranho. R-History, é esse aqui. Não, R-History é outro, mas deveria ter um RData aí, mas tudo bem. Ele vai criar esse RData e esse RData vai conter todos os objetos que estão lá. No momento que ela abrir de novo uma seção do R, por esse mesmo link,
ela vai abrir e o R, por padrão, vai ler o RData que está nessa pasta. Então, ele vai carregar a área de trabalho da Marianela com o que já tinha lá salvo naquele RData. Na hora que ela fechar de novo, depois de trabalhar e construir um monte de outros objetos, vai ter a mesma pergunta, se ela quer salvar de novo. Ela vai responder sim, e esse RData vai salvar não só os objetos que estavam lá antes, mas também os objetos que ela criou ali depois. Então, esse RData vai ficando inchado, e vai ter uma hora que a Marianela não vai conseguir mais abrir a seção do R. O R vai ficar lerdo, não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque se ela der um ls lá, ela vai ter um monte de coisa na sua área de trabalho. Então, para todo mundo que está no Windows, para todo mundo que já fez algo no R, que sempre abriu ele do mesmo lugar, eu vou pedir para vocês abrirem uma sessão do mesmo jeito que vocês costumam abrir, e no momento que vocês abrem essa sessão, vocês dão um ls para ver o quanto que vocês têm de objetos lá, tá bom? E vocês vão ver que vocês têm um monte de objetos, se vocês fazem, você tem essa padrão de abrir sempre o R do mesmo lugar. E aí, provavelmente vai ter um r.rdata, um arquivo .rdata no seu diretório para qual o R está olhando. Então, vocês usando o getwd, vocês vão ver para onde ele está olhando. E aí vocês podem lá investigar depois, pedir para olhar os arquivos ocultos do sistema, e vocês vão ver que na pasta tem esse .rdata, e esse rdata provavelmente tem um tamanho já bastante grande, né, de uso de memória, tá bom? Então, a Marianela me perguntou, a gente sempre precisa mudar o diretório de trabalho? Sim, se você abre sempre desse ponto, você precisa sempre mudar. E uma forma de mudar isso é no menuzinho que tem nesse GUI que vocês têm básico do R. Se vocês vão lá em arquivos e forem lá no cambiar, aí está cambiar diretório. Daí vocês podem navegar nesse arquivo e colocar o diretório que vocês querem que ele esteja apontando. E aí vocês vão lá nesse diretório e aí vocês vão estar lá trabalhando nesse diretório. Quando vocês forem parar de trabalhar, vocês podem até salvar a sua área de trabalho, e eu aconselho que vocês salvem com algum nome. Então vocês vão salvar lá, parei agora, não quero refazer todo o código aqui depois, eu quero salvar os objetos que eu já manipulei aqui. Você pode salvar, use a função save, ou a própria função save image, para salvar todos os elementos que estão ali, mas dê um nome para aquele arquivo, tá? Para ele não ficar oculto ali. E aí você pode abrir o R a partir desse RData. Então, por padrão, o R, ele, acho que no Windows também, se você clica 2 vezes no arquivo que tem como extensão RData, ele vai abrir o R. E a vantagem de fazer isso é que ele vai abrir agora já olhando para o diretório de trabalho que você está trabalhando, tá? Que você abriu esse arquivo. Então, você tem algum RData aí, Marianela, para a gente abrir uma sessão? Tenho. Não tem? Não, eu tenho, só que tinha também esse problema, né? Que vou abrir aqui, acho que diretório aqui. Esse aqui, isso que aí, não sei, que deu um erro. Ele não está conseguindo entender que esse aí é o entendendo R. para vir com R. Quando você salvou ele, você salvou sem extensão. Então, quando você der o nome, põe ponto RData também. Tá. Que a partir desse momento ele vai entender. Você pode mudar o nome dele. Isso. Põe RData, RD maiúsculo no RData. Tá. Só para eu ver se funciona. O R também, o R maiúsculo, o R e o D maiúsculo. É que esse é o padrão do seu sistema operacional, tá? Bom, não funcionou. Tá. Clica 2 vezes, clica com o botão do lado direito. Porque eu cliquei 2 vezes e compensava. Abrir como R, olha lá, abre como R. Aqui acho que não foi. Fica assim. Dá um ls agora. Abre e fecha parênteses. Tá lá, você conseguiu ler, tá? Ele leu, ele abriu o console diretamente. Se você abrir o RStudio, ele vai abrir o RStudio já apontando para esse diretório, tá bom? Então dá um getwd só para a gente confirmar o que diretório que você está.
Tá Aí, lá, tá aí bom? aparece o Então, isso é diretor. uma outra forma da gente fazer. Você tendo um RData no seu diretório que você quer trabalhar, você pode abrir diretamente esse RData a partir dali, e ele já vai abrir com os objetos que você manipulou da última vez que você fez o salvou, né? A sua área de trabalho, e a partir dali você já pode trabalhar a partir daquele diretório. Então, essa é a alternativa. Mas se você entrar pelo menuzinho lá que tem lá do Windows para abrir o R, se você abrir Aí, ali, aí você tem que navegar e aí pode navegar também pelo menuzinho, tá bom? Isso é uma coisa importante para a gente se organizar no R. Legal. Tinha mais gente no chat. Quem que era, hein? Eu perdi aqui. Era eu. Eu fiquei com uma dúvida que eu tive um problema no Notar, porque eu tive um problema em um dos exercícios, eu ficava botando código e ele ficava dizendo que não dava para ler, que dava erro. Mas eu jogava no Studio e ele rodava tranquilo. Aí eu fiquei na dúvida o que eu tô fazendo de errado. Qual que é o exercício, Vitor? Era o exercício de biomassa, aquele que usa o número de Euler. Sei. Porque assim, a gente dá para vocês duas equações, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o exercício. Talvez esse erro já apareceu, acho, né? Outra dúvida aqui. Deixa eu só abrir um notar aqui. Vamos ver se é isso, tá? Me diz o número do exercício, só para eu abrir aqui. Um segundo. Área basal, biomassa das árvores, 102,04, é isso, né? Isso. Tá bom. Vou compartilhar aqui para mostrar, porque talvez vocês tenham esse mesmo problema. Nessa primeira fórmula, que é uma fórmula alométrica para a gente calcular a biomassa de árvores, a gente está calculando a biomassa da árvore na escala da biomassa mesmo, que aqui no caso acho que é em quilos. Pode ser em toneladas, pode ser em quilos, tem várias formas da gente medir, né? Como os valores são muito grandes, a gente tem diferentes formas de fazer. Então aqui você está trabalhando mesmo com a biomassa, né? Nessa segunda fórmula aqui, o resultado dessa operação que está ali, ela não vai te dar a biomassa diretamente, ela vai te dar algo que está na escala de log biomassa. Então talvez seja isso, Vitor. Então, não é. Não é porque eu vou fazendo exercício, eu vou testando cada linha de código para ver se eu acerto, se a porcentagem muda, se estou fazendo passo por passo certo. Eu botei só a primeira linha, que era biomassa 1 é igual a, acho que é aqui, 15 elevado a um númerozinho lá, vezes o exponencial, abre parênteses, e o númerozinho. Ele dá que não opera. Eu posso mandar aqui no chat como é que ficou a minha linha. Manda pra gente aqui. É a primeira linha que dá problema, então. O que tinha acontecido com algumas pessoas é que aqui não percebeu que esse log aqui, ó, esse log, ou seja, quando você usar essa fórmula aqui, você vai estar na escala de log de biomassa. Então, mas não é a unidade que está errado. Dá aquela mensagem que dá 0%. Não, já entendi, Vitor, só um minutinho. Errado. Eu só tô falando sobre o que aconteceu anteriormente, porque alguém pode ter problema. Então, aqui nesse caso, quando você usar essa fórmula, você vai estar na escala de log biomassa. Então, para você passar para a escala de log, você precisa usar a função inversa do log, que é a exponencial. Você precisa exponenciar o resultado dessa operação que está aqui nessa segunda fórmula, tá bom? Agora vamos ver lá o que o problema que o Vitor teve. Você tem biomassa 1 é igual a 15 elevado ao quadrado, elevado a 2 vezes 2, vezes exponencial. A minha sugestão para você, Vitor, é que sempre coloque o máximo de parênteses possível. Então, coloque primeiro parênteses nos exponenciais, deveria estar funcionando, porque exponencial ela tem prevalência sobre a multiplicação, então isso deveria estar acontecendo de forma correta. E também fecha entre aspas o exponencial que você está dando na segunda posição ali. Eu não sei por que daria problema isso, não deveria,
mas você está construindo a fórmula da maneira que eu acho que deve ser construída. Mas, espera aí, eu tentei exponencial de botar as menos aspas, eu 1,7. tentei exponencial, botar o exponencial de 1 elevado a menos 1,7, o negócio, tentei todos os jeitos de reescrever essa linha e continua dando 0%. Continua tendo quanto? 0%, fala que dá erro em rodar o código. Tá bom. Depois a gente dá uma verificada, então, o que está acontecendo com essa linha. Eu vou até marcar. Vitor, se você quiser me chamar depois aqui da aula, a gente pode conversar. Beleza, obrigado. Vão ter Imagina, amigos, pode né, na chamar. aula, né? Monitores. Monitores colegas. Legal. Então, biomassa, depois a gente dá uma olhada nisso, Vitor. Eu não consigo aqui, olhando para a sua expressão, parece que está correta mesmo, tá? Alguém mais levantou a mão? Pode falar. Eu tinha levantado, mas é mais porque eu tive um problema muito similar com o do Vitor, e uma coisa que eu percebi é que às vezes quando você copia e cola, o meu tinha dado um erro semelhante, né? Mas era porque, pelo menos no meu caso, quando eu copiei e colei, o menos antes do 2 estava como um. Não estava como um hífen de menos, ele estava como um outro símbolo. Legal, isso é um bom toque, Davi. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, tanto no Notar quanto em outros sistemas operacionais, porque o que a gente tem lá no wiki é um HTML e a gente não sabe como é que é a codificação que está ali quando vocês fazem a cópia para o seu sistema operacional, tá? Então, quando vocês passam para o seu computador, no arquivo texto, algumas codificações de caracteres podem dar problema. Então, quando são coisas pequenas como essa aqui, vale a pena vocês escreverem, digitarem na mão, tá bom? Legal, isso é um bom toque, Davi. Vinícius levantou a mão. Eu não estou vendo a ordem aqui. Se alguém puder me ajudar ou vocês se coordenarem, acho que... Então, tem um exercício, o 101.03 do Notar, que na realidade não é uma, assim, é uma dúvida, mas não exatamente quanto à execução do exercício. Porque logo o item 1 fala, veja qual é a classe do objeto hoje e guarde essa classe em um objeto com o nome classe hoje. Na prática, qual é a finalidade de você gravar um objeto com a informação da classe de outro objeto, se quando você digita esse objeto, ele vai te dar o nome da classe do objeto anterior, sendo que você pode só pedir para o R te falar qual é a classe, e aí você não vai alocar alguma coisa na sua memória RAM. Vinícius, boa pergunta. Não tem nenhuma lógica em fazer isso, tá? A lógica disso é que a gente precisava dessa informação para fazer a correção no Notar. Então, muitas vezes, nos enunciados do Notar, a gente vai pedir para vocês fazerem isso e guardarem isso num objeto, para que a gente possa fazer a correção dessa classe, por exemplo. Então, esse objeto depois ele é investigado no Notar. Então, a gente precisa ver se vocês atribuíram mesmo esse objeto, se esse objeto tem aquela classe de verdade. Então, o que você está guardando ali, na realidade, são caracteres, né? Caracteres que dizem se você tem um date ou se você tem um diff date ou qualquer outra coisa, tá? Mas, assim, de fato, na lógica da operacionalização que a gente tem nos objetos, não tem lógica nenhuma. Você não precisa guardar isso aí, né? Mas para a gente fazer a correção, a gente precisava que vocês fizessem isso. Uma função didática mesmo Sim. Agora, o que está guardado ali? Está guardado ali um string de caracteres, uma palavra, e essa palavra é a classe daquele objeto que vocês criaram, tá? Então, é só isso que foi feito. Então, de fato mesmo, se você... assim, você não deveria ter gastado seus neurônios com isso, mas legal que você pensou, porque não tem realmente uma explicação lógica de você fazer isso no contexto da linguagem R, a não ser no contexto aqui do Notar.
Tá bom? Beleza, obrigado. Professor. Legal, bom que você sacou isso, não tem porquê. Joia. Adorei. Bom, se a gente não tem mais perguntas, a gente vai ficar atento no nosso fórum. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no fórum. A gente abriu um fórum para a sessão de funções matemáticas. A gente vai abrindo os fóruns conforme a gente vai chegando, né, nesses tópicos. Então, agora que vocês estão trabalhando com funções matemáticas e tem que fazer os exercícios, tem lá disponível para vocês, e vocês podem abrir um tópico. Vocês estão abrindo o tópico da maneira como a gente está pedindo mesmo, né, de colocar ou o número do exercício, ou então qual que é o cabeçalho do momento que você está no tutorial ou na apostila. Tá? Então é só isso, só para a gente identificar a localização da dúvida onde você tem dentro do nosso documento, da nossa documentação do material da aula, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer amanhã. A gente não tem nenhuma programação de ter uma assistência para vocês síncrona, tá? Na quarta-feira a gente volta aqui da mesma maneira que a gente fez agora na segunda, fazendo da mesma forma. A gente na segunda pela manhã eu vou falar um pouco para vocês de funções matemáticas. E depois a gente já falou, né, de funções matemáticas, não, vou apresentar para vocês um novo tópico, que é a manipulação de dados dentro do R, fazer leitura e depois fazer essa coisa das indexações. Vou falar um pouco sobre outros tipos de objetos que a gente tem para armazenar dados no R. E depois vocês vão fazer de novo o tutorial, passar pela apostila e depois fazer os exercícios. Essa ordem que a gente pede para vocês fazerem. É importante vocês não tentarem encurtar essa ordem ou fazer invertido, porque a gente pensou em todo o material que a gente tem aqui para que vocês façam nessa ordem, né? E com isso a gente consiga chegar lá no final e ter esses desafios que são os exercícios onde vocês têm que aplicar os conhecimentos que vocês passaram, tanto no tutorial quanto na apostila, tá bom? O horário para entregar é na quarta-feira até as 9 horas da manhã, tá bom? Então, o que é para entregar até as 9 horas da manhã? O que a gente fez hoje, que seria essa coisa das funções matemáticas. Como nós estamos na primeira semana de curso, a gente até vai ter mais jogo de cintura com relação a essa entrega, tá bom? Até qual exercício? Até o último exercício das funções matemáticas. Se vocês entrarem lá no tutorial de funções matemáticas, tem a aba de exercícios, e a aba de exercícios vai dizer quais são os exercícios que vocês precisam entregar, tá bom? Então tá aqui, são todos os exercícios do tópico 102, ou seja, o 2, a nossa numeração de exercício o 100 significa que é o curso que nós estamos, que é o R, né? O 2, 102, né, significa qual que é o tópico que a gente está tratando do exercício, então é o segundo tópico do nosso material, e aí depois do ponto vem o número do exercício, tá? Então aqui é o exercício 7 do tópico 2 do nosso curso do R aqui no IBUSP. Tá? Então até esse a gente precisa entregar até quarta-feira. Se vocês tiverem algum problema, dá um toque para a gente, só manda uma mensagem e fala assim, olha, professor, eu preciso de um pouco mais de tempo para entregar tal exercício. Nesse primeiro momento de aprendizado de linguagem, a gente bate cabeça. A maioria dos problemas que a gente teve aqui durante a tutoria nessa tarde passou por questões básicas de fechar parênteses, de atribuir nome errado. Então, assim, essas coisas, às vezes a gente fica num loop infinito, a gente não consegue saber onde está o problema, e dá um desespero. Se der o desespero, manda lá para o fórum, fala assim, não estou conseguindo, não sei o que, para a gente poder fazer vocês andarem. Mas isso faz parte, essas dificuldades, né, que depois você fica puto e fala, nossa, só faltou fechar um parênteses, né, faltou fechar uma aspas aqui, faltou colocar entre aspas algo que era caractere. E isso acontece com bastante frequência. A gente, nesses dias
Nas terças e nas quintas nós vamos estar atentos no fórum, também para poder responder para vocês. Beleza? Legal. Estou vendo que está rolando alguma coisa aqui no chat. Bom, legal. Estamos lá então no fórum amanhã. Postem lá para a gente poder responder para vocês se tiver alguma dúvida, se tiver meio travado. Tá bom? Até quarta-feira, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Lu, eu vou dar uma atualizada no Notar, tá bom? Ele vai dar uma saída do ar agora. Tá. Eu nem avisei os alunos, mas é rapidinho. Oi? Eu ia perguntar se quarta-feira a gente tem sala, se vai ter presencial, ou se a gente começa só a semana que vem, não sei. Sexta. Puxa, boa pergunta. Eu preciso amanhã correr atrás disso. Amanhã eu vou entrar em contato com o pessoal. Na verdade, eu vou mandar um e-mail agora, o pessoal do audiovisual, ver se tem alguma sala disponível com computador. E se tiver, eu já aviso vocês amanhã. Não, só para me planejar, Tá. né? Eu vou para lá. Não, amanhã eu aviso, então, porque eu acho que eu não consigo ter uma resposta deles antes disso, Não, tá bom? tranquilo. Tá E bom, eu mas queria que bom que você lembrou. Só uma coisa, que eu peguei aqui o computador emprestado, daí a gente fez uma partição nova para usar. Tudo bem? Você acha? Tudo bem, não tem problema não. Mudado aqui, mas eu deixei tudo do jeito que estava antes, só quando eu for te devolver eu posso ou deixar isso aqui do jeito que está, ou eu apago. Não tem problema não, vocês fizeram uma partição, eu gosto de ter partições no meu computador e faço, vocês podem trabalhar com ele do jeito que vocês quiserem, depois se eu não gostar também eu refaço tudo, não tem problema nenhum, tá bom? Fica tranquila. Tá bom. Joia, vou fazer isso, vou mandar um e-mail agora para saber da sala, se existe sala disponível. Quais os horários que acho que vocês vão estar disponíveis, vocês lembram? Então, a gente tinha colocado lá no horário depois da aula, né? Então, eu teria que chegar para ver a aula na USP e depois ficar lá até meio-dia e depois começa de novo 1h30, né? Acho que era essa a ideia. Então, das 10h30 a 1h30, é isso? Acho que sim. Tá. Nos períodos da manhã, na tarde não vai ter, você acha que não vai ter necessidade? Não, eu acho que é das 10h30 ao meio-dia e da 1h30 às 4, né? São 2. Isso, da 1h30 às 4, tá bom. Eu vou pedir esses horários todos, ver se tem alguma sala disponível lá. Se tiver, eu já te dou um toque. Tá bom? Tá bom. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.